O ser humano é um ser social. É da nossa natureza nos reunirmos, nos conectarmos e estarmos em comunidade com outras pessoas. Não importa onde você esteja do espectro da introversão ou extroversão, você precisa de algum tempo sozinho e também com outras pessoas. Nós nos entendemos com base em nossos relacionamentos e nossas funções sociais. Somos maridos ou esposas, irmãos ou irmãos, amigos, colegas, vizinhos, empregados, patrões. Somos definidos por nossa rede de conexões. Um tapinha nas costas, um abraço caloroso, um aperto de mão sincero. É assim que os humanos se conectam socialmente e expressam afetos uns pelos outros. Além de ser apenas um desejo natural, a socialização e os sentimentos de conexão são conhecidos por desempenhar um papel importante na prevenção e no tratamento de transtornos sociais. Mas infelizmente a Covid-19 tornou o distanciamento social uma necessidade para que nós possamos nos proteger e também a nossos familiares e amigos. Ainda assim, com o passar do tempo, a adoção das medidas de prevenção tem se mostrado cada vez menos praticada, pelo menos aqui no Brasil. Nas redes sociais e também na imprensa, notícias de, por exemplo, aglomerações aqui e acolá, ou da polícia fechando festas clandestinas se tornaram uma constante. E tem até mesmo gente famosa nessa lista. As imagens mostram que pelo menos 200 pessoas estavam no local, inclusive muitas estavam sem máscaras. Essas pessoas, entre elas, estavam o atacante Gabigol e também o MC Gui. Todo mundo foi levado para a delegacia para assinar aquele chamado termo circunstanciado. Tudo isso no momento mais grave da pandemia que se arrasta pelo Brasil, enquanto outros países retomam a normalidade. No Direto ao Ponto, nós buscamos entender por que isso acontece e por que é tão difícil manter o isolamento social. Hoje é dia 18 de março e eu sou o Eric Halp. Bem-vindos. A sociologia nos ensina que a proximidade é um dos motores mais importantes dos relacionamentos, e com base na psicologia, sabemos que quando temos mais exposição às pessoas, temos mais probabilidade de nos identificar com elas e nos sentirmos positivamente em relação a elas. Além das relações pessoais, estudos descobriram que a proximidade influencia positivamente os resultados nos negócios e na academia. Quando as pessoas que trabalham nas empresas percebem que estão mais próximas, elas tendem a fazer um acompanhamento mais minucioso e manter linhas de comunicação mais abertas. Mas esse cenário idealizado foi por água abaixo com o início da pandemia. O distanciamento social parecia até então inócuo, mas no último ano descobrimos como pode ser difícil na prática. Ele é uma das principais medidas de prevenção ao novo coronavírus, e a Organização Mundial da Saúde recomenda um isolamento mínimo de 50% para evitar a disseminação do vírus SARS-CoV-2, sendo o isolamento ideal de 70%. Uma das formas de medir o nível de isolamento é a partir de dados de localização de telefones celulares. No Rio Grande do Sul, esse monitoramento é feito pela Inloco, que apresenta maior série histórica e a maior facilidade de uso, além de ter uma grande correlação com outras variáveis acompanhadas pelo Comitê de Dados do Estado. Em janeiro de 2021, o Rio Grande do Sul estava mantendo médias de isolamento próximas a 39%. A primeira mudança no ano foi observada no início de fevereiro, quando o feriado de Navegantes, presente em muitos municípios do estado, fez o isolamento subir. Após isso, no entanto, os índices voltaram a piorar. De 8 a 14 de fevereiro, o Rio Grande do Sul foi o terceiro estado com o pior isolamento médio do Brasil. Durante o Carnaval, assim como acontece em todos os feriados, o isolamento teve um aumento. Porém, a comparação com o mesmo período do ano passado mostra que esse isolamento foi abaixo do esperado para uma pandemia. Na terça-feira de Carnaval, por exemplo, nós tivemos um isolamento de 44,2% lá em 2020, e neste ano ele foi de 46,1%. Um dos fatores que pode ter pesado nesse pequeno crescimento é que em 2021 mais gente teve que trabalhar durante o Carnaval. Depois disso, a situação ficou ainda pior. Conforme o último boletim do Comitê de Dados do Estado, no dia 19 de fevereiro, tivemos o menor isolamento registrado desde o início da pandemia, 28,8%. No dia seguinte, o índice foi de 35,2%.
Para nos ajudar a entender a dificuldade em adotar o isolamento, a minha colega Brenda Fernandes conversou com a doutora Simone Paulon, professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da URGS. Ela também é pesquisadora do Grupo de Trabalho Políticas de Subjetivação e Invenção do Cotidiano da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Brenda, é com você. Olá, Simone, seja bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade da entrevista. Boa tarde, Brenda. Prazer estar conversando com vocês e falar desse assunto tão importante nesse momento tão difícil que estamos todos passando, né? Que é a nossa saúde mental e as nossas condições de nos organizar para o período que a gente não sabe quanto mais vai ser, né? Exatamente. Ô, Simone, há um ano atrás a ideia de isolamento social era algo novo, diferente para todo mundo. A adesão foi grande, conseguimos por um tempo ficar em casa e adequar a nossa rotina. E hoje, 12 meses depois, apesar da piora da pandemia, a ideia de isolamento social remete a diversas dificuldades. E eu queria que tu falasse um pouco desses fatores emocionais que podem estar associados a um desgaste da prática do isolamento. Sim, é verdade. A gente tem observado com muita tensão até, né, com muito temor dos efeitos que a gente já está vendo quão nefastos são para a saúde coletiva e para a vida das pessoas, para a preservação da vida das pessoas, em que pese todas as pesquisas, as experiências internacionais, depois de um ano, demonstrando que a única medida que pode conter essa velocidade absurda, exponencial com que o vírus tem se disseminado e agora ainda por cima variado, é, de fato, o isolamento social. E apesar dessa informação ter sido veiculada por mais de um ano, a gente teve recentemente as festas de final de ano, depois o Carnaval, agora estamos vésperas de Páscoa, que já está deixando todo mundo tenso, e os nossos índices de mortalidade só pioram. Então, é de fato, para muitos de nós, surpreendente, né? Mas a gente tem que, além do cansaço, que obviamente já toma todos nós, assim, pessoalmente, familiarmente, e até do ponto de vista das gestões públicas também, a gente pode entender que, junto com esse desgaste, existem reações demasiado humanas, que a gente pode dizer assim, né? Eu tenho observado, Brenda, que essas reações podem ir desde um negacionismo que a gente tem visto tanto no nível da gestão política, que é um grande desafio, né, de uma crise sanitária, econômica e política por decorrência planetária, de dimensões planetárias. A humanidade poucas vezes na história teve que se ver com uma crise tão generalizada e globalizada como essa, né? Mas é também um grande desafio da gestão da vida cotidiana, né? E nesse desgaste a gente observa desde um desânimo grande, assim, que é a desesperança que vai se criando com a continuidade das perdas, com as atrapalhadas também da gestão pública, que já poderia ter providenciado de maneiras tão diferentes, né, como foi em outros países, a compra das vacinas, desde o início, os nossos cientistas, eu me lembro muito do Ars Lamarino, nas primeiras participações que ele teve no Roda Viva, nos jornais, todos os infectologistas que desde o primeiro momento da crise começaram a anunciar a necessidade de isolamento, que a necessidade de compra de testes e depois de providenciar as vacinas era a única forma de conter, né, e de nos prepararmos para essa grande tragédia de proporções mundiais. E, num primeiro momento, óbvio que isso implicava a gente se organizar na vida, né, no cotidiano. Algumas pessoas começaram, inclusive, a ver ganhos nessa coisa de poder fazer o seu trabalho de casa, aqueles que podiam estar dentro de casa, protegidos, de ficar mais perto dos filhos, de criar toda uma rotina de cuidado que foi se desgastando com o tempo. Nesse desgaste, eu acho que a gente pode entender assim, que foi para um outro extremo essas reações. Claro que a gente continua observando, né, nesse contínuo, digamos, entre uma desesperança quase
passiva e uma desistência do tipo, se tiver que pegar, vou pegar, não adianta, já tomou conta, né? Um movimento mais melancólico, depressivo, assim, que a gente escuta de algumas pessoas, até o absoluto negacionismo, né? Que a gente vê tanto no plano da gestão pública, com as atitudes do governo federal impensáveis e intoleráveis do ponto de vista epidemiológica também e de cuidado da população, até nesse nível mais individual, assim, da gente ver as festas, como foi no Carnaval, da gurizada indo para a festa, como se fosse imune, como se não fosse transmitir o vírus, e a gente está pagando o preço disso agora, né? Então, acho que entre esse contínuo, assim, de uma desesperança, de desistência quase, assim, em relação ao cuidado da vida, e um negacionismo que fica criando um certo mundo paralelo, assim, né? Num pensamento mágico, a humanidade está se havendo, digamos assim, com o seu despreparo e a sua incapacidade, talvez, de lidar com uma crise nessa proporção. Simone, ao mesmo tempo que a gente percebe essa quebra do isolamento, temos um cenário crítico da pandemia com muitas pessoas morrendo por dia. E essas notícias estão em todos os lugares, nas redes sociais, nos jornais. E é possível dizer que há uma certa naturalização da morte, ou ao menos desse momento de sofrimento, principalmente por não haver uma perspectiva clara de melhora da pandemia? Eu entendo que sim, eu entendo que faz bastante sentido isso nesse contínuo, né, cujo extremo absurdo, assim, que a gente chegou. Há uma semana atrás, eu me lembro que o Dr. Nicoleles disse em rede nacional que se não fosse tomada medida imediata, geral no país, no dia que nós batemos 1.100 e poucos, né, que já tinha sido a maior média, o recorde de mortes no país. E ele foi para a cadeia nacional, para os jornais, telejornais, e disse que se o Brasil não fizesse lockdown naquele dia, para conter, para que a gente ficasse nesse nível de em torno de 1.000 mortes por dia, em uma semana nós teríamos 3.000 mortes. Eu me lembro que eu escutei aquilo, vocês devem ter visto e ter tido a mesma reação, e achei, eu digo, não, agora já está exagerando, né? E ontem nós tivemos 2.000 e tantas mortes, e um crescimento que certamente não era impensado, né, da parte do cientista, de dizer que se a medida não fosse imediata e radical, nós chegaríamos nas 3.000 mortes, que tragicamente estaremos chegando possivelmente entre hoje e amanhã. Então, esse desespero também que eu acho que vai resultando nessas reações extremas em relação ao isolamento. E aí eu acho que tem um ensinamento um pouco assim da saúde pública que a gente poderia tomar para nós, assim, que a gente poderia ter aprendido ao longo desse ano, é que esses grandes desafios, né, de um adoecimento que a doença nos traz, nós estamos com um planeta doente. E a este planeta doente nós estamos vendo essas reações extremadas, né? Eu reputo esse tipo de comportamento que tem gerado, inclusive, passeatas negacionistas também, né? Porque fazer passeata para abrir o comércio como se fosse inevitável mais algum período de isolamento e de criar outras alternativas da economia se sustentar e suportar esse período de mortandade que tem sido inevitável, que seria evitável, né? Na verdade, tem sido inevitável pela má gestão da condução de todo esse processo. Mas é um agrupamento, não são poucas, né? Não são poucas pessoas, não são em poucos lugares, que quando os gestores ainda conseguiram, que os governadores tiveram essa atitude de, então, reconhecer a gravidade da crise, tem coletivos inteiros que se juntam nesse pensamento mágico, assim, de que não, o importante é o
nosso negócio continuar andando. Uma reportagem muito interessante de um médico do Hospital de Clínicas, um dos diretores de uma das unidades que tem recebido os pacientes terminais de Covid, e ele disse uma coisa muito singela assim, sobre essa questão da negação dessa gravidade do que nós já estamos vivendo. Não é prevenção, não é previsão, desculpe. Previsão dos epidemiologistas dizer que nós vamos chegar em muitas mortes. Nós temos um ano dessa mortandade, né? E esse médico disse que ele tem a difícil tarefa de entregar o telefone para as pessoas antes de entubá-las, uma média de 50% a 60% delas, sabidamente, não sairão dessa sedação e desse entubamento com vida, e ele, então, dá esse telefone para as pessoas fazerem seu último telefonema. E ele disse uma coisa que eu achei muito, muito singela, me tocou muito. Ele disse, eu nunca vi, tem que acompanhar, tem que ajudar as pessoas a fazer esse telefonema para uma pessoa a quem elas queiram se despedir, muito possivelmente. E ele disse, eu nunca vi uma dessas pessoas dizer eu vou ser entubado, talvez eu não volte a falar contigo, mas que bom que a minha loja vai estar aberta semana que vem. Eu nunca vi um pai de família ligar para sua esposa e dizer, olha, eu vou entrar em sedação, talvez não mais veja vocês, mas enfim, que bom que os filhos têm escola aberta para ir. Né? Ele diz, não é isso que as pessoas dizem. As pessoas pedem desculpa, as pessoas falam do seu amor, as pessoas falam da sua saudade, as pessoas falam da vontade que elas tinham de continuar vivas. E essa incapacidade, essa insensibilidade, né, de alguns governantes, de empresários, de pessoas que estão protegidas nas suas casas, de perceber isso, de entender que elas fazem parte deste cuidado de um paciente terminal que já está virado no nosso país, é um golpe muito difícil da gente assimilar. Eu tinha muita expectativa no início da pandemia que os ensinamentos de solidariedade, de produção de bem comum, de resgate da nossa humanidade, no sentido de estender a mão, de diminuir as desigualdades que têm matado tanto mais pretos do que brancos, tanto mais pobres do que pessoas com condições econômicas de estarem se protegendo, tanto mais as mulheres do que os homens, que estão mais expostas ao cuidado e ao trabalho informal, a cuidar de filhos, de velhos, e nada disso, na verdade, tem se mostrado suficiente um ano depois para que a gente veja a humanidade tomar um rumo, pelo menos como diz o Ailton Krenak, de adiar o fim do mundo. Né? Nós estamos vivendo esse fim do mundo dioturnamente e as alternativas para adiar o fim do mundo parecem cada vez mais distantes. Simone, ainda sobre a quebra do isolamento social, por que parece que esse comportamento ele é mais presente em jovens? Haveria aí um complexo de invencibilidade por... Agora a gente vê um pouco esse perfil mudando, né, das pessoas que estão internadas, é o perfil mais jovem, sem comorbidades, mas a gente percebe também que essa menor resistência ao isolamento, essa quebra, esse afrouxamento, sempre vem de pessoas mais jovens. Como é que tu analisa isso? Tu percebe também esse movimento? Sim, as pesquisas estão mostrando isso, né? Teve uma pesquisa agora no Rio Grande do Sul que foi mostrando a diferença da letalidade do vírus e das internações dos pacientes graves por faixa etária, né? E a faixa etária, isso foi um mês depois do Carnaval, a faixa etária, 2 semanas, desculpe, depois do Carnaval, acho que faz 1 ou 2 semanas, né? A faixa etária entre 18 e 30 anos de idade, o aumento em um mês, entre janeiro e fevereiro, o aumento em um mês dos pacientes graves e mortos, se eu não me engano, acho que os pacientes entubados, agora não tenho certeza se eram os mortos ou os chegaram a ser entubados ou os que efetivamente morreram. De qualquer maneira, o aumento da gravidade nesta faixa etária de 18 a 30 anos era de 380%.
E isso os médicos, os intensivistas e os gestores dos hospitais têm alertado diariamente em todos os canais que a gente escuta. O vírus não é mais para um grupo de risco específico como inicialmente se imaginava que pudesse ser. Isso tem a ver tanto com as variações, né, com as novas cepas, e a cepa brasileira parece que a cepa de Manaus é bastante mais invasiva, assim, nessa faixa etária também, mas também tem a ver com a falta de isolamento, né, tem a ver com a não gestão do cuidado, que foi, aí tem a ver com o Instituto Dizes, né, desse pensamento mágico que eu me referia, essa ideia de que não vai chegar em mim, eu tenho físico de atleta, eu não tenho idade de risco, não tenho comorbidade, então se eu pegar, vou pegar. Eu ouvi isso de muita gente jovem, assim, se eu pegar, vou pegar leve, tomara que pegue logo, porque daí eu já estou imune. E aí, com esse tipo de atitude que foi ajudando a disseminação, né, e contribuindo com essa tragédia que nós estamos assistindo. Mas tem um ensinamento também, né, que eu acho interessante em relação, para a gente pensar também em como adiar o fim do mundo, né, tomando um pouco, então, a lição desse indigenista tão interessante. Indigenista não, índio, né? Índio e filósofo, que é o Ailton Krenak, que ele vai também mostrando nesse manifesto, que é um livrinho que ele tem, então, de adiar o fim do mundo, ele vai mostrando que nessa relação com a natureza, na relação com o cosmos, com a Terra, a gente pode ir aprendendo outras formas de nos recolhermos, digamos, a nossa insignificância, né? Eu acho que isso, os nossos povos ancestrais e as pessoas que têm essa ligação mais ecosófica com a natureza podem nos ensinar. E ele vai mostrando, por exemplo, que essa relação que os índios têm com a terra, né? Que a terra tão aviltada, tão explorada pelos homens brancos, é uma relação que ancestralmente eles vêm mostrando que pode nos mostrar outras formas de produzir saúde, né? E a saúde, como dizia o filósofo Nietzsche, ela não é o contraponto da doença. Saúde e doença são elementos de um mesmo contínuo de produção da vida. Faz parte da vida a gente ficar doente. E a gente sempre sai mais forte de uma doença. Se a gente pudesse tomar esse ensinamento do corpo fisiológico, né, que quando recebe um corpo estranho é capaz de produzir anticorpos, é capaz de reagir a partir de sintomas, de indicar para a gente que tem algo ali que não está bem e se fortalecer e às vezes convalescer, ficar combalido alguns dias, fazer febre, fazer infecções e sair mais forte desse momento, né? Se a gente pudesse tomar esse ensinamento assim do corpo, do que a natureza nos traz, para pensar que tudo isso é um momento também que a nossa existência está passando e é o momento que o nosso planeta está passando. E se a gente souber aprender com ele, talvez a gente crie formas de se reconhecer mais humildemente, mais humanamente, mas se manter vivo nesse momento é tudo que a gente pode fazer para esse planeta convalescente, para esse planeta poder sair desse estágio quase terminal que nós estamos assistindo e que já vinha, né, com todo o aquecimento global, com toda a destruição do planeta que a gente vinha vendo, já vinha dando sinais de que não era mais possível essa relação extrativista, essa relação hedonista e egoísta com que a gente vinha estabelecendo a nossa relação com a vida. Tu falou mais cedo, Simone, das festas clandestinas, né, que são eventos que estão acontecendo, estão sendo bem comuns até, principalmente neste ano, né, depois das festas de fim de ano, e são momentos, eventos frequentados por muitos jovens. Há aí alguns fatores que a gente pode pensar sobre socialização, sobre esses jovens terem uma necessidade, o que pode mover também a presença de jovens
quebrando o isolamento, estando nas ruas, como é que antes eles ficavam mais recolhidos e agora está mudando esse comportamento. Tem algum fator principal assim que opera sobre isso? Eu acho que tem, principalmente essa relação destruidora da própria vida e do planeta, que se expressa num comportamento absolutamente consumista e egoísta, né? Eu acho que, de alguma maneira, um dos ensinamentos que a pandemia nos trouxe é acerca da inevitabilidade do esgotamento dos nossos recursos, né? E se a gente olhar para a maneira como a gente veio estabelecendo nosso modo de produzir, de consumir, de explorar uns aos outros, né? Nesse modo de produção capitalista, que a gente se habituou e naturalizou como o único jeito de viver, né? Como se fosse o único jeito de viver. Por isso, esse contraponto assim, de um índio, né? Nos mostrando, olha só, tem outros jeitos que dá para viver. Tem jeito da gente viver em comunidade que não precisa ser disputando, né, os valores, mas pode ser compartilhando valores aqui com a gente, entre nós. Ele é tão contrastante, ele é tão contraponto, e talvez por isso a gente tenha gostado, tenha se aliviado tanto de ouvir essas pessoas que têm uma outra relação com a natureza, né? E esses jovens, eu acho que são uma expressão, esses jovens e esses empresários, porque não vamos esquecer que são festas de 500 pessoas. Festas de 500 pessoas não se fazem da noite para o dia, assim, abrindo um WhatsApp dizendo, amigos, venham aqui para casa, em direção ao abismo, beber e fazer de conta que não tem uma pandemia, né? Festa de 500 pessoas significa que tem produção, que tem corrupção, que tem combinação de não serem invadidos, de não serem autuados, que tem frouxidão das leis que permitem com que as pessoas se deem esse direito e não tenham medo das consequências nem para a sua vida, nem para o seu negócio, né? Então, acho que são um fruto desse modo doente com que a gente tem vivido, que visa uma produção de lucro desenfreada e irresponsável e no limite absurdamente egoísta, né? Como a gente tem visto que são os resultados, né, dessas festas e da negação de um contrato social que diga, olha, vamos combinar aqui determinadas leis que nos permitam ficar vivos, não lotar as UTIs, não estuporar com o sistema de saúde e com as pessoas. Eu fico pensando, sabe, Breno, só na maldade que mais não seja cuidar da sua vida, da sua família, a crueldade dessas pessoas não se darem conta que não tem mais como exigir dos trabalhadores da saúde que eles se mantenham à frente desse colapso da saúde sem enlouquecerem, adoecerem ou morrerem. Né? Como é que isso, que diuturnamente a gente vê, não tem rádio, TV, não tem hora que a gente não veja um depoimento dramático, desesperado dos trabalhadores da saúde de todos os níveis, né? Das famílias falando dos trabalhadores da linha de frente que já se foram, que morreram sem atendimento, dos diretores de hospital dizendo, pelo amor de Deus, fiquem em casa que nós não temos mais como receber vocês. Teve uma enfermeira outro dia do Clínicas que fez um depoimento muito forte também no jornal, dizendo que ela chegou, e eles já estão fazendo essa escolha de Sofia, que é outra coisa que, imagina sequelas emocionais para essas equipes de saúde, de todos os dias terem que fazer a escolha de quem é que eles vão deixar morrer. Né? Só esse efeito cascata, se a gente imaginar. Eu trabalho há mais de 30 anos com equipes de saúde, faço assessoria a equipes de saúde, já trabalhei dentro de hospitais, dentro de UTIs, e sempre fiquei muito impressionada com a potência, com o desejo de vida, com o que sustenta essas pessoas trabalhando. Eu não posso imaginar,
nesse momento que eu estou na proteção de trabalhar dentro da minha casa, os anos e as consequências ainda que nós vamos ter que acolher e ver formas de trabalhar com as pessoas que sobreviverem a essa tragédia, tendo que segurar no osso do peito, no risco diário das suas vidas, para que as pessoas consigam sair, né, dessa infecção, desse contágio com vida. É um cenário bem impactante mesmo. E para concluir, Simone, eu queria te perguntar como ficar emocionalmente perto enquanto fisicamente estamos distantes. Essa é uma pergunta essencial, né? Uma pergunta que a gente tem se feito e me fazem muito assim também. Eu tenho dito bastante, assim, tem muitas recomendações, né, Brenda? Tem muitas recomendações da Organização Mundial de Saúde, que nos primeiros dias da pandemia, em meados de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde lançou um documento em tudo que é língua assim, internacional, sobre advertências em relação ao cuidado de saúde mental que as populações e os governantes do mundo deveriam ter. E eles já alertavam o quanto essas sequelas que nós estamos conversando sobre a saúde mental, sobre os efeitos que isso teria nas perdas, nos lutos mal elaborados em função, né, dos rituais estarem todos impedidos ou pelo menos assim muito limitados, né? E todas essas os efeitos do hiperconvívio, mesmo das famílias que estão podendo estar na proteção das suas casas, que já é um privilégio, né? Mas isso também tem consequências. Nunca, quando os casamentos, por exemplo, mesmo que vão muito bem, nenhum casamento está habituado a conviver 24 horas por dia. As pessoas saem, trabalham, encontram as outras pessoas, têm a sua vida autônoma e tem momentos que se encontram, né? Então, cuidado com os filhos 24 horas, o medo né, um medo coletivo que vai tomando conta também das pessoas que estão dentro de casa. Todos esses são efeitos de isolamento que estavam anunciados lá em março de 2020, e a Organização Mundial de Saúde advertia os governantes: cuidem com a saúde mental da sua população, pensem em formas também de criar redes de apoio. E isso, infelizmente, como a maioria das advertências no nosso país, não teve eco e não teve escuta por parte dos nossos governantes, principalmente federal. Então, nesse momento, nós estamos vivendo os respingos, os efeitos, né, de toda essa irresponsabilidade, de alguma maneira, e que o Brasil teria tido tempo, né, para se prevenir. Mas, mesmo assim, a gente tem... Por exemplo, nós temos, assim como temos ouvido e dito, né, que felizmente a nossa tragédia só não é maior porque nós temos o SUS, fruto de uma luta aguerrida de sanitaristas, de democratas brasileiros que conseguiram sustentar e cravar no artigo 196 da nossa Constituição a saúde como um direito da população brasileira, de todo o povo brasileiro, e um dever da nação. Assim como nós temos o SUS, nós temos uma rede de atenção psicossocial que tem sido também muito violentada, combatida, desinvestida, como todas as políticas públicas recentemente no país, mas nós temos uma ampla rede de trabalhadores multidisciplinares que estão em centros de atenção psicossocial, que estão nas unidades básicas de saúde, que estão nos residenciais terapêuticos e que podem atender e acessar, e as pessoas podem acessar numa situação de maior fragilidade. Tem uma rede ampla atualmente de voluntários, né? Nós estamos com um projeto, por exemplo, um programa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto à clínica da URGS também, que eu coordeno um programa de clínica feminista especificamente para a fragilização das mulheres em situação de violência. E assim como o nosso programa se montou e passou a atender de forma virtual rapidamente, tem uma série de redes de voluntários em atendimento psicológico, uma do Hospital de Clínicas, que está ampliando recentemente o atendimento, a qual as pessoas podem acessar. E afora isso, eu acho que é muito importante essa ideia que
o Ailton Krenak nos traz, da gente vislumbrar que a gente tem que ir criando dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, algumas atividades e algumas relações, né, afetivas, formas de nos encontrar com as coisas que a gente já fazia quando a gente se sentia mal. A gente não ficou triste e desamparado e sozinho pela primeira vez na vida durante esse ano, né? A gente apenas teve que se lidar muito rapidamente com um período muito maior do que todo mundo imaginava, em que isso está se tornando contínuo e uma exigência. Assim. A gente não está sozinho porque a gente quer, a gente não está dentro de casa porque a gente escolheu, ufa, vou ficar na minha casa. A gente é obrigado a isso. Isso coloca uma condição de que a gente precisa encontrar esses recursos, né? Como é que eu fazia quando eu estava triste e estava sozinha? Como é que eu organizava o meu cotidiano com a minha família, com meus amigos, quando eu precisava de um apoio, de um suporte emocional no momento de fragilidade? Isso tudo a gente teve que ir adequando. A gente adequou há um ano atrás, quando foi para dentro de casa e começou a fazer isolamento e criar formas, né, de comemorações virtuais, de ligar para os amigos. E agora a gente está num outro período de que muitas dessas estratégias se desgastaram e a gente tem que reinventar, né? Tem que reinventar sem esquecer que isolamento físico e lockdown comercial não é a mesma coisa que isolamento afetivo. Né? Então, não deixar aqueles extremos que eu falava no início, assim, entre o extremo do desânimo de jogar a toalha, do tipo, tá todo mundo morrendo mesmo, se eu tiver que pegar, eu vou pegar, né? Desse extremo, assim, de quase desistência da vida. E o outro extremo, esse das pessoas que vão para as festas, porque, afinal de contas, não vou pegar e já devo estar imune, se pegar não dá nada porque não vai ser grave, né? E a pandemia não chegou em mim. Entre esses dois extremos tem um contínuo, tem um imenso repertório de possibilidades, e que eu acho muito importante que a gente busque nos nossos próprios repertórios de vida. Como é que eu fazia? O que eu fazia que eu não posso mais fazer, mas como é que eu posso resgatar as minhas estratégias de produção de saúde? E também um pouco um pensamento que às vezes nos ajuda é assim, tinha muita coisa na vida que eu não estava gostando de como é que eu estava levando a minha vida, né? O que a pandemia impediu, cortou, interrompeu do que eu vinha fazendo e que talvez eu não queira retomar. E talvez seja bom eu usar esse período também para revisar os meus modos de vida e de me organizar para uma qualidade de vida e para fazer as coisas que me fazem mais sentido e podem me levar mais ao encontro das coisas que me importam e das pessoas que me fazem bem. Certo, Simone. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Eu te agradeço. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp, edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.